Sou Newton César Pilau, membro do Instituto Trópicos, e temos a satisfação de receber o professor Dr. Walter Amaro Baldi para trabalharmos o tema Enfrentamento das Violências em Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e o Adolescente. Nesse momento, gostaria de fazer a leitura do currículo do professor Dr. Walter, que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, também tem uma pós-graduação em Supervisores de Treinamento para Empresas pela PUC do Rio Grande do Sul. Além disso, gostaria de destacar a honra e a satisfação de estarmos recebendo aqui aquele que melhor pensa o direito da criança e do adolescente aqui no estado de Santa Catarina, e um dos expoentes no Brasil com relação à temática. E, para tanto, desejo ao professor Walter uma boa estada conosco e que possamos discutir aqui, conversarmos um pouco sobre o enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente a partir desse momento. Bem-vindo, professor Walter, e começamos a discutir sobre o tema, portanto. Ok, é uma satisfação muito grande, muito obrigado pelo convite, né? Estou extremamente honrado. Dizer para vocês que a causa da infância e juventude no país e no mundo é de extrema importância, haja vista até o panorama que o direito da criança e do adolescente vem assumindo ao longo desses últimos anos, e em especial pós-pandemia, né? Nós temos aí também um enfrentamento de diversos problemas, até porque a gente percebe que as informações que chegam aos órgãos oficiais e competentes que estabelecem, né, os índices, as estatísticas de violação de direitos ou violência que são praticados contra a criança e adolescente ainda é muito pequeno, né, em face da realidade do contexto que nós vivemos em âmbito de Brasil, e especialmente, né, na parte mais fragilizada do nosso pacto federativo, que é, sem sombra de dúvida, os nossos municípios, né? Então, o tema enfrentamento à violência contra a criança e adolescente, ela requer aí uma série de estratégias, né, importantes, de políticas universais que sejam atendidas de forma bastante incisiva pelo poder público, e, ao mesmo tempo, de políticas específicas e localizadas para que a gente possa, então, aí minimizar o impacto ou até mesmo eliminar todo tipo de violência que é praticado contra a criança e adolescente nos municípios, em especial aqui no nosso país. Eu quero aqui também colocar para vocês que, após a pandemia, nós tivemos aí uma queda brusca sobre os índices de violência contra a criança e adolescente. No processo pandêmico, né? E depois da pandemia, os dados começaram a surgir novamente, né? Então, violência sexual, violência física, todos os tipos de negligência que nós possamos imaginar, e as violências psicológicas e morais. E um fator novo que entra aí muito forte dentro da rede pública estadual de ensino e da rede pública municipal de ensino e também na privada, é a questão do bullying e do cyberbullying, que também vem tomando um corpo gigantesco em relação a essas violências que são praticadas. Então é preciso, assim, a gente entender. Nós tivemos uma normativa internacional que veio desde a Convenção de Genebra, desde a Declaração de Genebra, chegando até a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente de 89, que dá uma mudança de paradigma no trato às questões da população infanto-juvenil no mundo, em especial aqui no Brasil, até porque nós ratificamos todos esses tratados, essas convenções, essas declarações internacionais que focam na melhoria do bem-estar, na qualidade de vida da criança e do adolescente. No Brasil, isso entra com força total através da Assembleia Nacional Constituinte, se materializa de forma muito incisiva através do artigo 227 da Constituição de 5 de outubro de 1988, e depois esse artigo veio a ser regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069 de 90. Esse nosso código ele é recheado de vários nuances e áreas do direito, como, por exemplo, direitos fundamentais aplicados especificamente à população infanto-juvenil, como, por exemplo, o foco de preservar e erradicar essa questão do trabalho infantil e de também proteger e profissionalizar o adolescente para o mercado de trabalho, e assim outras questões, como questões na área penal, criminal e na área civil, para que a gente possa, assim, ter uma política
em âmbito de legislação internamente no nosso Brasil, que dê os mecanismos necessários para que os poderes constituídos possam, então, desenvolver um trabalho mais estratégico e no sentido de mais compromisso e responsabilidade. Então, quando a gente olha para os três poderes, por exemplo, o legislativo cada vez mais ampliando a legislação no trato especializado e protegendo cada vez mais. Nós temos aqui no Brasil, doutor Nilton, uma proteção muito forte à criança e adolescente, né? A nossa legislação não é uma legislação fraca, é uma legislação assim bastante importante, até porque requer aí a gente mudar o paradigma não apenas na legislação, e a legislação está fazendo o seu papel, porque ela vem ampliando cada vez mais a defesa e a promoção desses direitos da criança e do adolescente no nosso Brasil. Mas, em contrapartida, nós temos um poder executivo, seja ele dentro desse pacto federativo, como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que têm competências, né, no desenvolvimento e na execução dessas políticas públicas que são destinadas à população infanto-juvenil no Brasil. E criamos aí uma legislação muito importante, que é um sistema de garantias de direitos que podem trazer aí, se tivermos uma relação articulada, se tivermos uma relação comprometida com a causa da infância e juventude, de realmente minimizar os impactos, talvez não esgotar totalmente, né, o problema que afeta a população infanto-juvenil. Então, isso requer, num primeiro olhar, entender o seguinte, que a lei muda o paradigma, né? Então, é uma legislação protetiva, especializada, voltada à criança e adolescente. Nessa relação, nós temos várias áreas. Então, uma relação de diversas áreas trabalhando no bem-estar da criança e adolescente no nosso país inteiro, como, por exemplo, profissionais da saúde, como, por exemplo, profissionais de assistência social, como, por exemplo, profissionais do direito, e temos políticas que são universais e algumas políticas que são especializadas quando a gente começa a entrar no enfrentamento das vulnerabilidades, dos riscos pessoal e social que são praticados contra a população infanto-juvenil. Então, nós temos um sistema realmente muito bem planejado e articulado, mas, em contrapartida, é preciso mudar a estrutura de atendimento a essa política destinada à criança e adolescente, dando esse enfoque maior que a própria legislação traz na Constituição e no próprio Estatuto da Criança e Adolescente e na Convenção Internacional, que é a questão da prioridade absoluta. Como que ela vai se dar? De que forma? Então, isso tem que ser um sistema extremamente articulado entre os diversos atores que atuam na defesa e promoção dos direitos da população infanto-juvenil no nosso Brasil, e mais do que nunca, né? Condições de trabalho, políticas de valorização a esses profissionais, que possam, então, de forma mais incisiva, minimizar esses impactos. Então, quando a gente olha para as estatísticas de órgãos internacionais que retratam a realidade brasileira e olhamos as estatísticas internas dos nossos órgãos competentes, que são responsáveis para dar esses números, esses índices, para que a gente possa, então, modificar. Eu sempre cito alguns exemplos, como é o caso dos Estados Unidos, onde a população tem o direito à informação. Me parece que ainda esses dados, essas estatísticas não são ainda muito claros no nosso contexto, e eles são de extrema importância, porque a partir desses dados é que nós podemos, de um processo em formato de rede e de um processo mais democrático, fazer com que órgãos que estejam ligados ao aparato estatal e órgãos que estejam fora do Estado possam trabalhar de forma conjunta no sentido de minimizar esses impactos com o desenvolvimento integral da personalidade da criança e adolescente, que é o desenvolvimento físico, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento social e intelectual de todo esse processo que tem que ser de forma plena. Então, essas são quais os grandes desafios que nós ainda temos? Formar profissionais capazes e competentes, e eu penso que as universidades sejam assim um instrumento importante nessa conexão com a municipalidade, para que nós possamos levar mais conhecimento e mais estrutura e sensibilizar também mais o poder público em ter um olhar mais diferenciado a esses profissionais que minimizam esses impactos de violações de direitos que são praticados
dioturnamente com a nossa população infanto-juvenil. Agora mesmo nós estamos conversando nesse podcast, e com certeza uma criança deve estar sofrendo um abuso sexual, uma violência física, deve estar sofrendo uma negligência não só da família, como da sociedade e também de instituições que são responsáveis pelo desenvolvimento integral dessa criança e desse adolescente. Então, todos esses fatores que a gente vai colocando, a forma como os dados são notificados, nós temos um problema de notificações que são incompletas. Então, os dados não chegam, olha, se chegar a 10% sobre o total de dados completos registrados, é muito, ele é muito maior. Né? A gente sabe que as famílias hoje no Brasil, elas sofrem um problema de estrutura, estão desestruturadas, e algumas questões assim importantes que devem ser iniciada na família, que é essa proteção, essa forma de você propiciar mais carinho, mais afeto, mais atenção, o dia a dia nos leva aí a uma série de negligências que começam com a família, a própria sociedade fecha os olhos e a gente olha o poder público, que seria o último alento nessa questão, que tem o dever, né, porque isso é um dever de ordem constitucional e de ordem infraconstitucional, e até mesmo de reconhecimento pela própria Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é propiciar educação com tempo integral, de mais qualidade. Nós temos alguns municípios que não conseguem se planejar e estão privatizando a educação infantil, são realidades diferentes, são mundos diferentes. A gente percebe que mesmo pagando através de voucher, o ente federativo municipal deixa de atender a sua relação finalística, que é uma política de extrema importância, tira, desacomoda do seu local, da sua comunidade, do seu bairro, e às vezes tem que transportar para outra localidade, porque não houve planejamento adequado para ampliar salas ou para construir mais creches ou até mais escolas mais pré-escolas para essa população de 0 a 5 anos de idade. Quando a gente olha para o ensino fundamental, nós vamos percebendo que ainda há um índice significativo de crianças e adolescentes fora do universo escolar. Quando a gente olha para o ensino médio, a evasão é muito maior ainda. Então, por, por, por questões de decisões políticas ou de investimento nessa área, que é uma área prioritária para desenvolver integralmente a sua personalidade, eu sempre digo assim, a educação é a que transforma a vida das pessoas. Um país que não investe na educação de crianças e adolescentes é um país que não investe no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, no desenvolvimento cultural. Então, são uma série de fatores estruturais e conjunturais que fazem com que a gente cada vez menos perca esse paradigma tão interessante que trouxe aí uma possibilidade de dar mais dignidade, que é o que estabelece tanto a Constituição quanto o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né, proporcionando uma qualidade de vida e um bem-estar melhor a essa nossa população. Nós temos aí uma população no Brasil, doutor Nilton, em torno de 200 milhões, um pouquinho mais de 200 milhões de habitantes. Um terço dessa população é criança e adolescente. Eu pego as estatísticas, vejo nesses órgãos oficiais de âmbito internacional e aqui no Brasil, de 0 a 19 anos, que é a faixa etária que eles colocam. Nós temos aí um percentual muito grande. Então, isso ultrapassa 60 milhões de crianças e adolescentes que precisam de políticas de cultura, precisam de políticas de lazer, que precisam de políticas de educação de tempo integral, e a educação infantil, a primeira infância. Você é autor de um livro sobre isso, né? E aliás um excelente livro que trata que esse é o processo mais importante na formatação e na formação da estrutura, né, da personalidade desse ser que está se desenvolvendo. Então, a educação é uma política essencial. Saindo da educação, nós vamos para a saúde. A saúde também é outra política extremamente importante, porque nessa dimensão a saúde é a que traz dados mais confiáveis no nosso país, porque ali nós temos um dispositivo no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso tanto para a educação quanto para a saúde, que esses profissionais eles têm o dever legal
de denunciar qualquer tipo, seja ela uma suspeita ou uma materialização de violências praticadas contra criança e adolescente, como violência sexual, violência física, negligência, abandono, violência moral, psicológica, é denunciado por essas duas grandes áreas que são importantes no acolhimento e na formação integral da criança e do adolescente. Então a gente começa a perceber que nós temos ainda um longo caminho a ser trilhado. Vejam que a Constituição já ultrapassa 30 anos, o artigo 227 foi o alvo de discussão de 79 a 89 pela Convenção Internacional, isso entrou na Assembleia Nacional Constituinte, que propiciou milhões de assinaturas, se não me falha a memória, mais de 5 milhões de assinaturas para materializar o artigo 227. E o Estatuto da Criança e Adolescente, que às vezes a gente percebe que as pessoas criticam, mas não conhecem a fundo a proposta que traz esta legislação infraconstitucional quando regulamenta o artigo 227. Então, eu estou trazendo duas áreas importantes, que é a educação e a saúde. Eu vou colocar mais uma área que eu entendo que é de extrema relevância, que é a assistência social. Então, nós temos um sistema único de saúde, nós temos uma educação pública no Brasil inteiro, que deve dar essa cobertura, e temos um sistema único de assistência social, onde nós temos e percebemos que temos que cada vez mais, tanto na educação, quanto na assistência social, quanto na saúde, focar no investimento de contratação de pessoas qualificadas que consigam enquadrar um processo multiprofissional de diversas áreas, como psiquiatra, psicólogos, pediatras, médicos, enfermeiros, dentro da educação nós temos que ter pedagogos, psicopedagogos, orientadores, né? Porque as relações elas são cada vez mais desafiadoras. Um professor hoje no nosso país, ele foi ensinado a socializar o conhecimento de forma tradicional, com métodos tradicionais. Hoje nós temos uma série de desafios em sala de aula que nós temos que enfrentar. Nós temos que discutir questões de gênero, questões de sexualidade, questões de drogas, abandono familiar no processo de escolarização, né? Então, isso a gente vai percebendo. E os demais sistemas que complementam essas políticas, que é a saúde e a educação, começam a receber já quando as violações já são materializadas, quando elas já são sacramentadas. Então, isso tudo, para nós, com todo o avanço que tivemos na legislação, nos traz uma certa preocupação e cautela, até porque esses números eles têm que ser interpretados e os números ainda não refletem a total realidade das violações e violências que o nosso país ainda sofre com o trato da população infanto-juvenil. Nós temos que nos redimir de um pecado social muito gigantesco pela legislação anterior, que tratava a criança como um mero objeto. Hoje, as famílias que respondem, naturais, né, que respondem pela criação e educação dos seus filhos, não são mais proprietários dos seus filhos. A criança não é mais um objeto, ele é um sujeito de direitos. Então, hoje nós temos, no conflito da família ao lado da minha casa, eu não vou me meter porque a educação é de responsabilidade de quem está criando e educando. Não, é de toda a sociedade, é de todos nós. Vejam que a legislação, quando avança, e diz para a educação, e diz para a saúde, e diz para a assistência social que a educação não se dá mais por violações de direito ou por violências físicas, mas sim pelo debate, pelo diálogo, pela compreensão, pelo carinho, pelo amor, né? Então, se a gente olhar só a questão de negligência através dos abandonos, temos o abandono intelectual, temos o abandono material, temos o abandono moral e temos o abandono afetivo, que não está amparado na legislação hoje, mas já é alvo jurisprudencial que já garante uma série de questões. E os direitos, os diversos ramos do direito, eles se comunicam. Aí a gente olha o direito civil, olha o direito penal, olha o processo, né? Então vejam que dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos medidas que são preventivas e protetivas, e nós temos medidas que são já após a violação dos direitos, que são as chamadas medidas socioeducativas. Então, a criança e o adolescente tem um tratamento especializado, diferenciado.
E aí, por isso que nós saímos daquelas grandes aglomerações, quando tínhamos as legislações anteriores, de tratar o problema da população infanto-juvenil como uma questão de delinquência, como uma questão de pobreza, né? Então, isso tudo está muda, tudo isso está mudando no nosso universo, para que a gente possa... Nessa perspectiva de mudança, professor Walter, que se fala, o professor atenta para a questão vinculada justamente ao enfrentamento da violência. Poderia dizer assim, quais são as espécies efetivas de enfrentamento à violência, quais são as formas de violência que tem hoje, ou com a brevitude do momento, lógico, textuar assim, quais são as principais violências que se tem hoje? Hoje a gente tem assim, ó, eu moro em Balneário Camboriú, estou aqui no estado de Santa Catarina, sou uma pessoa que estudo bastante, né, a questão dos direitos da criança e adolescente, sou uma pessoa muito entusiasta no sentido de defender e promover o direito da criança e adolescente num aspecto mais preventivo. Então, as formas de violência que nós temos hoje é a violência sexual, que é a mais nefasta, a mais danosa que nós temos, né, que está amparada e tipificada no Código Penal através de uma relação criminosa que se faz com o desenvolvimento integral da criança e adolescente. Isso acontece dentro da família, fora da família, com adultos que são próximos dessas pessoas, né? E os sinais vão aparecendo gradativamente. Então, esse índice aí é muito forte, eu acho que no mundo inteiro, e o Brasil não foge à regra, né? E quando a gente olha a violência física, esses dois tipos de violência, elas são mais fáceis pelo Sistema Único de Saúde enxergar quando o caso chega à saúde pública. Porque, às vezes, os casos eles são abafados na família, porque é uma série de questões aí que se envolve com parentes diretos, com amigos mais chegados que têm a confiança da família, ou com pessoas dependentes economicamente que acabam aí sofrendo, então, esses dois tipos de violência que eu estou colocando aí para vocês, e botam panos quentes, abafam, e esses dados não chegam oficialmente no sistema, né, de órgãos internacionais e órgãos que estão ligados à estrutura do governo, como é ali o caso do nosso Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, né, que ainda o percentual é muito baixo. Quando a gente olha a violência psicológica, que essa é também uma violência que a gente acha, é apenas você destruir a autoestima da criança e do adolescente, é você colocar ela em constante, em permanente relação de autodestruição, de não autoconfiança, de fazer com que ela realmente se sinta muito ruim perante as pessoas do seu convívio. Então, são situações de vexame, situações de constrangimento, questões que adultos colocam sempre depreciando, diminuindo as pessoas, né, que estão em fase de desenvolvimento integral. Então, os abalos são internos, e a gente não consegue mensurar a relação gigante que isso provoca na construção da personalidade de uma criança ou adolescente. E Aí depois nós... nessa Oi? seara que o professor fala também, é importante a gente destacar que o Instituto Trópicos ele trabalha muito a questão de propiciar as pessoas que assistem a educação, conhecimento, e pela sua expertise e capacidade nessa seara de discutir a questão da criança, adolescente, enfrentamento a essas formas de violência, gostaria também que o professor pudesse expor ali, diante do quadro estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente, de preferência na formulação de políticas públicas e prioridade de recursos orçamentários para a efetividade desses direitos, já que o município foi bem contextualizado pelo professor, como é que eu posso fazer para verificar se existe essa preferência na elaboração e execução de políticas públicas? E como é que eu posso visualizar no orçamento se existe sim essa prioridade? Ok. Assim, ó, antes, só concluindo, tem mais duas violências ali que a gente encerra o ciclo, que são todas as formas de negligência que eu já falava, e encerrando, nós temos a questão ali do bullying e do cyberbullying, que é extremamente preocupante. Isso dentro da família, na sociedade de um modo geral, e dentro das escolas. E os dois momentos de maior permanência nesta formação integral é a família e a educação.
E essa sua pergunta que você faz, doutor Nilton, extremamente pertinente, né? Como que a gente pode acompanhar e visualizar essas questões? Então, nós temos dois conselhos importantes, nós temos aí os conselhos de direitos, tem o CONANDA, tem o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, e tem os conselhos municipais do direito da criança e adolescente, que são aqueles encarregados de acompanhar e fiscalizar o andamento dessas políticas públicas e também fazer, né, se fazer presente, e o Conselho Tutelar da mesma forma, né, que é um órgão de prevenção, de proteção e de ampliação desses direitos da criança e adolescente, de estar presente nas discussões públicas sobre a questão do orçamento. Nós temos um fundo da infância e juventude, que é a maioria dos municípios, acho que quase todos, na sua integralidade, que trabalham em torno de 1% de toda a arrecadação, né? Então, aqui no município de Balneário Camboriú tem uma estimativa de 2 bilhões aí de arrecadação, 1% seria, então, o Fundo da Infância e Juventude, que poderia ser canalizado para outras políticas em parceria com a sociedade, com o terceiro setor, a sociedade civil organizada, para que ela possa, então, complementar em contraturnos, né, uma formação de maior qualidade, tanto na questão preventiva, quanto na questão, assim, de já ter sofrido a violência e precisam de um atendimento mais especializado. Então, o acompanhamento em especial se dá por esses dois conselhos, em âmbito municipal. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o Conselho Tutelar, que é o representante democraticamente eleito, né, pela comunidade para defender e promover esses direitos. Então, ele tem que estar à frente de toda a questão orçamentária. Em relação ao poder público, nós temos dois poderes, doutor Nilton, o legislativo e o executivo. Então, o legislativo é aquele que recebe o orçamento, né, através do plano plurianual, que 4 anos, né, que vale após o primeiro mandato, né, do próximo mandatário, né. Nós temos a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as diretrizes para o orçamento nas diversas áreas de atuação do município, e o orçamento anual, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, é ali que nós temos que ver qual a rubrica que está sendo destinada à população infantil e juvenil. Nós temos aquelas políticas universais, que já são consagradas, né, constitucionalmente, que é a educação e a saúde. Hoje, a educação, no mínimo 25% da sua total arrecadação, e a saúde pública chegando em torno de 15% da sua total arrecadação para atendimento, para toda a população. E aí entra o segmento da criança e do adolescente também. Então, penso que a população tem que participar dessas audiências públicas e estar mais presente, mas às vezes as reuniões são feitas em horários inadequados, onde inviabiliza totalmente a participação popular. Além disso, o Poder Executivo é o responsável. Se ele realmente deixa a desejar na implementação de políticas públicas obrigatórias constitucionalmente ou de forma infraconstitucional, que obriga ele a executar essas políticas públicas, ele pode ser responsabilizado pela sua omissão ou pela sua gestão de forma inadequada. Então, é crime de responsabilidade que nós temos consolidado no texto constitucional. Mas a gente tem que trabalhar sempre numa perspectiva de sensibilizar, de convencer, de harmonizar para que os recursos que já não são tão bons, ou às vezes são bons e são mal geridos, né, possam chegar na ponta que é a criança e adolescente. E aí a gente tem que pensar assim, doutor Nilton, tem que ter política de lazer, tem que ter política para a cultura, tem que ter política para a educação, tem que ter política para a assistência social, tem que ter política para a saúde. Então, programas e ações, através da política de atendimento que é estabelecida no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, vai estabelecer esses programas. Alguns programas já são permanentes e outros vão vindo conforme os recursos vão se apresentando em parceria com o terceiro setor, a sociedade civil organizada. Ok, professor Walter, nesse momento final, nosso último minuto, gostaria de agradecer a sua presença, professor Dr. Walter Amaro Baldi, grande destaque na área dos direitos da criança e adolescente, e deixo esses segundos finais para que o professor possa manifestar-se na sua palavra final àqueles que estão assistindo aqui esse programa do Instituto Trópicos.
Eu agradeço imensamente, né, ao Instituto, a você em especial, Dr. Nilton, pelo convite feito à minha pessoa. Dizer que a sociedade realmente tem que ter um olhar diferente para a população infanto-juvenil no nosso país, até porque a responsabilidade não é só da família, não é só do poder público, também é da sociedade. Nós precisamos unir esforços num processo extremamente articulado para que nós possamos melhorar a dignidade da criança e do adolescente e dar um alento melhor à qualidade de vida a milhares de crianças e adolescentes no nosso país. Eu agradeço muito e fico muito, assim, entusiasmado sempre que sou convidado, né? Eu participo de várias formações para profissionais da saúde, profissionais da educação e também ao Sistema de Garantias de Direito, e vou dar uma palestra agora no dia 31 para os conselheiros tutelares de toda a nossa região também. Ok, muito obrigado, professor Walter. Em nome do Instituto Trópicos, agradecemos sua presença e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Fique com Deus. Um abraço.